Livro A Eficácia Maravilhosa do Santo Rosário, São Luís Maria Grignon de Montfort. Ao leitor. São Luís Maria Grignon de Montfort, nascido em 1673 em Montfort-Lacane, na província francesa da Bretanha, faleceu em Saint-Laurent-sur-Sèvres com apenas 43 anos de idade em 1716. Ordenado sacerdote em 1700, dedicou-se a pregar missões populares. Combateu arduamente a influência jansenista nos meios católicos, pregou no noroeste da França, precisamente na região em que, 80 anos depois, os camponeses se levantariam de armas na mão contra a Revolução Francesa, e fundou a Companhia de Maria e a Congregação das Filhas da Sabedoria. Vivia abrasado no amor de Deus e de sua Santa Mãe, e aspirava ardentemente, como demonstram seus escritos, pelo advento de uma época em que Nossa Senhora fosse efetivamente obedecida como rainha. É considerado o grande doutor marial dos tempos modernos, tendo exercido considerável influência no desenvolvimento que a Mariologia teve nos séculos XIX e XX. Sua obra mais célebre, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, em que ensina a escravidão por amor a Nossa Senhora como o meio mais seguro de servir a seu divino Filho. Escreveu também O Amor da Sabedoria Eterna, O Segredo de Maria, Carta Circular aos Amigos da Cruz, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para a Conversão e a Salvação, grande número de cânticos populares e etc. Do livro O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para a Conversão e Salvação, foi extraído o volume que o leitor tem em mãos. Como era nossa intenção fazer um livro pequeno, de grande divulgação e fácil assimilação, preferimos selecionar os tópicos principais da obra montfortiana, traduzindo-os do original francês. Utilizamos para isso a edição dos Œuvres Complètes do Santo, publicada sob a direção do padre Marcel Gendrot, por Editions do Seuil, Paris, 1966. A divisão em tópicos não é do texto original, mas foi posta por nós para facilitar a leitura. É preciso dizer que O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário não é obra inteiramente original de São Luís Grignon, o qual se serviu para escrevê-la de transcrições de outros livros, em especial o De Dignitate Psalteri, do beato Alano de la Roche, e Le Rosier Mystique de la Tres Sainte Vierge, ou Le Tres Sacré Rosaire, de Frei Antonin Thomas, O.P. De qualquer forma, São Luís Grignon quis incorporá-las à sua obra, recurso, aliás, muito usual entre os pregadores e autores espirituais de seu tempo, de modo que pode-se dizer que as cobriu, por assim dizer, com sua imensa autoridade moral. Como verão os leitores, em todas e em cada uma das páginas deste livro, transparece a alma de fogo profundamente marial e apostólica do grande santo. O tradutor. A eficácia maravilhosa do Santo Rosário. Quem rezar o rosário fiel e devotamente até o fim da vida, ainda que seja grande pecador, pode crer que receberá uma coroa de glória que jamais fenecerá. Ainda que estivesseis na beira do abismo, ainda que já tivesseis um pé no inferno, ainda que tivesseis vendido vossa alma ao demônio, ainda que fosseis um herege empedernido e obstinado, vós vos converteríeis mais cedo ou mais tarde e vos salvaríeis, desde que, notai bem as minhas palavras, rezasseis todos os dias o Santo Rosário, devotamente, até a morte, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão de vossos pecados. Vereis nesta obra muitas narrativas de grandes pecadores que se converteram pela virtude do Santo Rosário. Que todos, os sábios e os ignorantes, os justos e os pecadores, os grandes e os pequenos,
Louvem e saúdem, dia e noite, a Jesus e Maria, pelo Santo Rosário. Rezai todos os dias com devoção, pelo menos um terço do Rosário, e estareis oferecendo uma coroa de rosas a Jesus e a Maria. O Santo Rosário contém duas coisas, a oração mental e a oração vocal. Ele consiste em rezar 15 dezenas de Ave-Marias, precedidas cada qual por um Pai Nosso, enquanto se meditam e se contemplam as 15 virtudes principais que Jesus e Maria praticaram nos 15 mistérios do Rosário. No primeiro terço, que é de 5 dezenas, são honrados e meditados os 5 mistérios gozosos. No segundo, os 5 mistérios dolorosos. E no terceiro, os 5 mistérios gloriosos. O Rosário é, pois, uma sagrada composição de oração vocal e mental para honrar e imitar os mistérios e as virtudes da vida, da morte, da paixão e da glória de Jesus Cristo e de Maria. 1. As origens do Rosário. O Santo Rosário, na forma como é rezado presentemente, foi inspirado à Igreja e dado pela Santíssima Virgem a São Domingos, no ano de 1214, para converter os hereges, albigenses e os pecadores, conforme relatou o beato Alano de la Roche. São Domingos, vendo que os pecados dos homens impediam a conversão dos hereges albigenses, entrou numa floresta próxima a Toulouse e lá passou 3 dias e 3 noites em contínua oração e penitência. Para acalmar a cólera de Deus, não cessava de gemer, de chorar e de macerar o corpo com golpes de disciplina a ponto de cair esgotado. A Virgem então lhe apareceu acompanhada de 3 princesas do céu, e lhe disse: Se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, prega o meu rosário. O santo se levantou consoladíssimo e, ardendo de zelo pela salvação das almas, entrou na catedral. Imediatamente os sinos foram tocados por anjos para reunir os habitantes. No começo da pregação, houve uma tempestade espantosa. A terra tremeu, o sol se obscureceu, trovões e relâmpagos repetidos fizeram estremecer e empalidecer os ouvintes. Seu terror aumentou ainda mais quando viram uma imagem da Virgem, exposta em lugar de destaque, erguer os braços 3 vezes para o céu para pedir vingança a Deus contra eles, se não se convertessem e não recorressem à proteção da Mãe de Deus. O céu queria, com esses prodígios, promover a nova devoção do Rosário e torná-la mais conhecida. A tempestade cessou, afinal, pelas orações de São Domingos. Este prosseguiu a pregação e explicou com tanto fervor e entusiasmo a excelência do Santo Rosário que quase todos os habitantes de Toulouse o adotaram e renunciaram a seus erros. Em pouco tempo, notou-se uma grande mudança nos costumes e na vida da cidade. O estabelecimento do Rosário, desta forma prodigiosa que faz recordar o modo como Deus promulgou sua lei no Monte Sinai, torna manifesta a excelência dessa devoção. São Domingos, inspirado pelo Espírito Santo, instruído pela Santíssima Virgem e por sua própria experiência, pregou o Rosário todo o resto de sua vida. Pregou-o pelo exemplo e pela palavra, nas cidades e nos campos, diante dos grandes e dos pequenos, diante dos sábios e dos ignorantes, dos católicos e dos hereges. Enquanto os pregadores difundiram, a exemplo de São Domingos, o Santo Rosário, a piedade e o fervor floresceram nas ordens religiosas que praticavam essa devoção e no mundo cristão em geral. Mas quando se negligenciou um tal presente vindo do céu, pecados e desordens se viram por toda parte. A devoção do Rosário se conservou fervorosa até cerca de 100 anos após sua instituição. Depois esteve quase sepultada no esquecimento. A malícia e a inveja do demônio com certeza contribuíram para tal esquecimento e para que assim cessasse o fluxo das graças que o Rosário trazia para o mundo. A justiça divina castigou os reinos da Europa a partir do ano de 1349 com a mais terrível peste que jamais se vira. Surgida no Oriente, espalhou-se pela Itália.
Alemanha, França, Polônia, Hungria, e devastou todas essas terras, de modo que de 100 homens, somente um sobrevivia. As cidades, as aldeias, os mosteiros se despovoaram durante os 3 anos que durou a epidemia. E a esse flagelo de Deus ainda se seguiram outros. Quando, pela misericórdia de Deus, tais misérias cessaram, a Virgem ordenou ao beato Alano de la Roche, célebre doutor e famoso pregador da Ordem Dominicana, que restabelecesse a antiga confraria do Santo Rosário. Desde o estabelecimento do Rosário por São Domingos até 1460, quando o beato Alano o restabeleceu por ordem do céu, ele foi chamado o Saltério de Jesus e da Virgem, porque contém 150 Ave-Marias, o mesmo número dos Salmos de Davi. Depois disso, a voz pública, que é a voz de Deus, lhe deu o nome de Rosário, que significa coroa de rosas. A Santíssima Virgem aprovou e confirmou esse nome, revelando a várias pessoas que elas lhe ofereciam tantas rosas agradáveis quantas Ave-Marias, e tantas coroas de rosas quantos rosários rezassem. O irmão Afonso Rodrigues, da Companhia de Jesus, recitava o rosário com ardor e via frequentemente a cada Pai Nosso sair de sua boca uma rosa vermelha e a cada Ave-Maria uma branca, iguais em beleza e perfume, somente diferentes na cor. As crônicas franciscanas contam que um jovem religioso tinha o louvável costume de rezar o terço diariamente antes das refeições. Um dia, por uma razão qualquer, não o rezou, e quando tocou o sino para jantar, conseguiu do superior permissão para rezá-lo antes de ir à mesa. Mas como ele se demorasse demais, o superior enviou um religioso para chamá-lo. Esse religioso o encontrou na cela, toda iluminada por uma luz celestial, e viu a Santíssima Virgem com 2 anjos. À medida que o religioso rezava as Ave-Marias, belas rosas saíam de sua boca, e os anjos as iam pegando uma após a outra, e as colocavam sobre a cabeça da Virgem, que manifestava seu agrado. 2 outros religiosos, mandados pelo superior para ver a causa do atraso dos outros, presenciaram também o fato. A Virgem só desapareceu quando o terço estava inteiramente rezado. O rosário é, pois, uma grande coroa, e o terço um diadema, ou uma pequena coroa de rosas celestes que se põe sobre a cabeça de Jesus e de Maria. Não é possível exprimir como a Virgem estima o rosário acima de todas as devoções, e quanto ela é generosa em recompensar os que trabalham por propagá-lo e difundi-lo, e pelo contrário, como ela é terrível contra os que se opõem a ele. Enquanto viveu, São Domingos, acima de tudo, teve empenho em louvar a Santíssima Virgem, pregar suas grandezas e incentivar todas as pessoas a honrá-la por meio do rosário. Em contrapartida, a poderosa Rainha do Céu não cessou de espargir abundantes bênçãos sobre o santo e coroou seus trabalhos com prodígios e milagres. Nunca ele pediu alguma coisa a Deus pela intercessão da Virgem sem ser atendido. Como cúmulo de favores, ela o tornou vitorioso sobre a heresia dos albigenses e o fez pai e patriarca de uma grande ordem religiosa. A Virgem não somente favorece os pregadores do rosário, mas também recompensa os que, pelo exemplo, atraem outros a esta devoção. Afonso, rei de Leão e da Galícia, desejava que todos os seus servidores honrassem a Maria Santíssima pela reza do rosário. Para animá-los, com o seu exemplo, tomou o hábito de levar consigo ostensivamente um grande rosário, embora não o rezasse. O efeito foi que todas as pessoas da corte se sentiram obrigadas a rezá-lo. Aconteceu que o rei caiu extremamente doente e, quando já o julgavam morto, foi arrebatado em espírito ao tribunal de Jesus Cristo. Ali viu os demônios que o acusavam de todos os pecados que havia cometido e viu o juiz já a ponto de condená-lo às penas eternas. Nesse momento, apresentou-se a Virgem diante de seu filho e intercedeu por Afonso. Foi então trazida uma balança, e num dos pratos dela foram colocados todos os pecados do rei.
No outro prato, a Virgem colocou o grande rosário que ele tinha levado em sua honra e também os que ele, pelo seu exemplo, tinha feito rezar. E esse prato pesou mais que o de todos os pecados. Depois, olhando-o com olhar benigno, ela lhe disse: Obtive de meu filho, como recompensa pelo pequeno serviço que tu me prestaste, ao levar o meu rosário, o prolongamento de tua vida por mais alguns anos. Emprega-os bem e faz penitência. Voltando-se do arrebatamento, Afonso exclamou: Ó bem-aventurado Rosário da Santíssima Virgem, pelo qual fui liberto da condenação eterna. Depois disso, recuperou a saúde e passou o resto da vida rezando-o diariamente. Ainda que a devoção do rosário tenha sido autorizada pelo céu por meio de muitos prodígios e tenha sido aprovada pela Igreja por diversas bulas de papas, sempre se encontram depravados, ímpios e espíritos fortes que procuram desacreditá-la, ou pelo menos afastar dela os fiéis. É fácil reconhecer que suas línguas são infectadas pelo veneno do inferno e que eles são conduzidos pelo espírito maligno, pois ninguém pode desaprovar o Santo Rosário sem que condene o que há de mais piedoso na religião cristã, a saber, o Pai Nosso, a Ave Maria, os mistérios da vida, da morte e da glória de Jesus Cristo e de sua Santa Mãe. Se São Boaventura teve razão em dizer que morrerá no pecado e será condenado aquele que tiver desprezado a Santíssima Virgem, que castigos não devem esperar aqueles que afastam os outros da sua devoção? Quando São Domingos pregava em Carcassonne, um herege fazia brincadeiras com seus milagres e com os 15 mistérios do Rosário, o que impedia a conversão de outros hereges. Para punir este ímpio, Deus permitiu que 15.000 demônios entrassem em seu corpo. Os pais dele o levaram ao santo, pedindo que o livrasse daqueles espíritos malignos. Ele se pôs em oração e exortou toda a gente a rezar o rosário com ele em voz alta. Eis que a cada Ave Maria, a Santíssima Virgem fazia sair 100 demônios do corpo daquele herege, sob a forma de carvões ardentes. Depois de libertado de todos os demônios que o possuíam, abjurou seus erros e se converteu, juntamente com muitos correligionários impressionados pelo castigo e pela força do rosário. Eu não duvido que os espíritos críticos e orgulhosos deste tempo coloquem em dúvida os relatos deste pequeno tratado, como sempre fizeram, se bem que eu me tenha limitado a transcrever excelentes autores contemporâneos e, em parte, um livro recentemente composto pelo padre Antonin Tomás, da Ordem Dominicana, intitulado O Rosário Místico. Toda a gente sabe que há 3 espécies de fé para as diversas narrativas. As histórias narradas na Escritura Sagrada devemos uma fé divina. As histórias profanas, que não repugnam à razão e são escritas por bons autores, devemos uma fé humana. E as histórias piedosas, contadas por bons autores e em nada contrárias à razão, à fé e aos bons costumes, ainda que elas sejam por vezes extraordinárias, devemos uma fé piedosa. Não se deve ser nem crédulo demais, nem crítico demais. É preciso manter o equilíbrio para, dessa forma, encontrar o ponto da verdade e da virtude. Mas assim como a caridade crê facilmente em tudo, o que não é contrário à fé, nem aos bons costumes, assim também o orgulho leva a negar quase todas as narrativas bem confirmadas, sob o pretexto de que elas não estão na Escritura. É esse um artifício de Satanás no qual caíram os hereges que negam a tradição, no qual caem, sem se dar conta, os críticos de hoje, que, movidos unicamente por orgulho e autossuficiência, não creem no que não compreendem ou no que lhes desagrada. 2. As orações vocais do Santo Rosário. A. O Credo. O Credo, também chamado símbolo dos apóstolos, é rezado na cruz do Rosário e do terço. Contém ele um resumo das verdades cristãs e é uma oração de grande mérito, porque a fé é o fundamento e o princípio de todas as virtudes cristãs e de todas as orações que agradam a Deus. Não me estenderei aqui explicando as palavras do símbolo dos apóstolos. Digo apenas que as 3 primeiras palavras,
Creio em Deus contém os atos das 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, e tem uma eficácia maravilhosa para santificar a alma e aterrorizar o demônio. Com essas palavras, muitos santos venceram tentações durante a vida e na hora da morte, particularmente aquelas contra a fé, a esperança e a caridade. Como a fé é a única chave que nos faz entrar em todos os mistérios de Jesus e de Maria, contidos no Santo Rosário, convém começá-lo rezando o credo com atenção e devoção. B. O Pai Nosso. O Pai Nosso, ou oração dominical, de Dominus, que em latim significa Senhor, tira sua primeira excelência de seu autor, que não é um homem nem um anjo, mas é Jesus Cristo, o próprio Rei dos anjos e dos homens. Era necessário, diz São Cipriano, que aquele que nos veio dar a vida da graça como Salvador, nos ensinasse como mestre a maneira de rezar. A sabedoria do Divino Mestre transparece na ordem, na doçura, na força e na clareza dessa divina oração. Ela é curta, mas é rica em instrução, inteligível para os simples e cheia de mistérios para os sábios. O Pai Nosso contém todos os deveres que nós temos em relação a Deus. Contém, ademais, os atos de todas as virtudes e os pedidos para todas as nossas necessidades espirituais e corporais. Ele é o resumo do Evangelho, como diz Tertuliano. Ele ultrapassa, diz Tomás de Kempis, todos os desejos dos santos. Compendia todas as doces sentenças dos salmos e dos cânticos. Pede tudo o que nos é necessário. Louva a Deus de modo excelente e eleva a alma da terra ao céu, unindo-a estreitamente a Deus. São João Crisóstomo diz que quem não reza como o Divino Mestre ensinou a rezar, não é seu discípulo, e que Deus Pai não ouve com agrado as orações que o espírito humano elaborou, mas aquela que seu próprio Filho nos ensinou. Devemos recitar a oração dominical na certeza de que o Pai Eterno a atenderá, pois é a oração de seu Filho que ele sempre atende. De fato, como seria possível que um tão bom Pai rejeitasse um pedido tão bem concebido e apoiado sobre os méritos e a recomendação de um tão digno filho? Santo Agostinho assegura que o Pai Nosso bem rezado apaga os pecados veniais. O justo cai 7 vezes ao dia, mas a oração dominical contém 7 pedidos pelos quais ele pode remediar suas quedas e se fortificar contra seus inimigos. Quando recitamos essa oração admirável, desde o início cativamos o coração de Deus, invocando-o pelo doce nome de Pai. O Filho de Deus sempre glorificou o Pai com suas obras. Ele veio ao mundo para fazê-lo glorificar pelos homens e ensinou a maneira de honrá-lo por meio da oração que ele próprio se dignou nos ditar. Devemos, pois, rezá-la frequentemente com atenção, no mesmo espírito com que ele a compôs. Quando rezamos atentamente essa divina oração, a cada palavra que pronunciamos, realizamos atos das mais nobres virtudes cristãs. Dizendo Pai Nosso que estais no céu, formulamos atos de fé, de adoração e de humildade. Desejando que seu nome seja santificado e glorificado, manifestamos zelo por sua glória. Pedindo-lhe que venha a nós o seu reino, fazemos um ato de esperança. Desejando que sua vontade seja feita na terra como no céu, fazemos um ato de perfeita obediência. Pedindo-lhe o pão nosso de cada dia, praticamos a pobreza de espírito e o desapego dos bens terrenos. Pedindo que nos perdoe as nossas ofensas, realizamos um ato de arrependimento e, perdoando aqueles que nos ofenderam, exercitamos a misericórdia na sua mais alta perfeição. Pedindo seu socorro para não cairmos em tentação, fazemos atos de humildade, de prudência e de fortaleza. Esperando que ele nos livre do mal, praticamos a paciência. Enfim, pedindo todas essas coisas, não somente para nós, mas também para o nosso próximo e para todos os membros da Igreja, cumprimos o dever de verdadeiros filhos de Deus, pois o imitamos na sua caridade, que abarca todos os homens, e cumprimos o mandamento do amor do próximo. C. A Ave Maria. A Ave Maria, também conhecida como saudação angélica, é tão sublime e elevada
que o beato Alano de la Roche julgou que nenhuma criatura pôde compreendê-la e que somente Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, pôde explicá-la. Ela tira principalmente sua excelência da Santíssima Virgem, a qual foi dirigida, da finalidade da encarnação do Verbo, para a qual foi trazida do céu, e do arcanjo São Gabriel, que a pronunciou pela primeira vez. A saudação angélica resume toda a teologia cristã sobre a Maria Santíssima. Nela se encontra um louvor e uma invocação. O louvor contém tudo o que faz a verdadeira grandeza de Maria. A invocação contém tudo o que lhe devemos e tudo o que podemos esperar de sua bondade em relação a nós. A Santíssima Trindade revelou a primeira parte da Ave Maria. Santa Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, acrescentou a segunda. E a Igreja, no primeiro concílio de Éfeso, ano 430, pôs a conclusão, após ter definido que Nossa Senhora é verdadeiramente Mãe de Deus. Esse concílio ordenou que ela fosse invocada com as seguintes palavras: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pela saudação angélica, Deus se fez homem. Uma virgem se tornou Mãe de Deus. As almas dos justos foram livradas do limbo. As ruínas do céu foram reparadas e os tronos vazios foram preenchidos. O pecado foi perdoado. A graça nos foi dada. Os doentes foram curados. Os mortos ressuscitados. Os exilados chamados de volta. A Santíssima Trindade foi aplacada e os homens obtiveram a vida eterna. Por fim, a saudação angélica é o arco-íris, o sinal da clemência e da graça que Deus fez ao mundo. Ainda que esse cântico se dirija diretamente à Mãe de Deus e contenha seus elogios, nem por isso ele é menos glorioso à Santíssima Trindade, porque toda a honra que prestamos a Nossa Senhora reverte a Deus como causa de todas as suas perfeições e virtudes. Deus Pai é glorificado quando honramos a mais perfeita de suas criaturas. Deus Filho é glorificado porque louvamos sua puríssima Mãe. O Espírito Santo é glorificado porque admiramos as graças com as quais ele cumulou sua esposa. Assim como a Virgem, em seu belo cântico, Magnificat, remeteu a Deus os louvores e as bênçãos que lhe dirigiu Santa Isabel, assim também ela remete prontamente a Deus os elogios e as bênçãos que lhe damos pela saudação angélica. Santa Matilde desejava saber qual o melhor modo de testemunhar sua devoção para com a Mãe de Deus. Certo dia, ela foi arrebatada em espírito e a Virgem lhe apareceu trazendo no peito a Ave Maria, escrita em letras de ouro, e lhe disse: Sabe, minha filha, que ninguém pode me honrar com uma saudação mais agradável do que aquela que me fez apresentar a adorabilíssima Trindade, e pela qual ela me elevou à dignidade de Mãe de Deus. Pela palavra ave, que é o nome de Eva, soube que Deus, por sua onipotência, me tinha preservado de todo o pecado e das misérias às quais a primeira mulher foi sujeita. O nome Maria, que significa dama de luzes, assinala que Deus me cumulou de sabedoria e de luz como um astro brilhante para iluminar o céu e a terra. As palavras cheia de graça me representam que o Espírito Santo me cumulou de tantas graças que eu posso largamente fazer participar delas aqueles que as pedirem por minha mediação. Dizendo: o Senhor é convosco, renova-se em mim a alegria inefável que tive quando o Verbo eterno se encarnou em meu seio. Quando me dizem: bendita sois vós entre as mulheres, louvo a misericórdia divina que me elevou a esse alto grau de felicidade. E as palavras: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, todo o céu se alegra comigo por ver Jesus, meu Filho, adorado e glorificado por ter salvo os homens. Entre as coisas admiráveis que a Santíssima Virgem revelou ao beato Alano de la Roche, e nós sabemos que esse grande devoto de Maria confirmou por juramento suas revelações, há três mais notáveis. A primeira: é um sinal provável e próximo de condenação eterna ter negligência, tibieza
e aversão pela saudação angélica que reparou o mundo. Segunda, aqueles que têm devoção a essa saudação divina possuem um grandíssimo sinal de predestinação. A terceira, aqueles que receberam do céu o favor de amar a Santíssima Virgem e de a servir por amor, devem ser extremamente zelosos em continuar a amá-la e servi-la até que ela os coloque no paraíso por meio de seu Filho, no grau de glória compatível com seus méritos. Todos os hereges que são filhos do demônio e portam sinais evidentes de reprovação têm horror à Ave Maria. Eles ainda aprendem o Pai Nosso, mas não a Ave Maria. Eles antes prefeririam levar consigo uma serpente do que um terço ou um rosário. Entre os católicos, aqueles que levam a marca da condenação também desprezam o rosário, deixando de rezá-lo ou fazendo-o com tibieza e às pressas. Ainda que eu não acreditasse no que foi revelado ao Beato Alano, bastaria a minha experiência pessoal para me convencer desta verdade. De fato, vemos que as pessoas que em nossos dias professam doutrinas novas condenadas pela Igreja descuidam muito, apesar das aparências de piedade, da devoção ao rosário e frequentemente a afastam do espírito e do coração dos outros, alegando os mais variados pretextos. Elas evitam condenar abertamente, como fazem os calvinistas, o terço, o rosário, o escapulário. Mas a maneira como se portam em relação a essas coisas é tanto mais perniciosa quanto mais sutil. A Ave Maria é um orvalho celeste divino que, caindo na alma de um predestinado, lhe comunica admirável fecundidade para produzir toda espécie de virtudes. Quanto mais a alma é orvalhada por esta oração, mais ela se torna lúcida no espírito, ardente no coração e fortificada contra todos os seus inimigos. A Ave Maria é uma flecha penetrante e ardente. Quando um pregador a une à palavra de Deus, que a anuncia, dá a essa palavra força para atravessar, tocar e converter os mais endurecidos corações, ainda que ele não possua talento natural para a pregação. Essa foi a arma secreta que a Santíssima Virgem ensinou a São Domingos e ao Beato Alano para converter os hereges e os pecadores. A Rainha do Céu, dizem São Bernardo e São Boaventura, não é menos grata e cortês do que as pessoas de qualidade bem educadas neste mundo. Ela a supera nisso, como em todas as outras perfeições. Assim, ela jamais suportará que nós a honremos com respeito, sem que nos recompense 100 vezes mais. Maria de São Boaventura nos saúda com a graça sempre que a saudamos com a Ave Maria. Quem poderia compreender as graças e as bênçãos que operam em nós a saudação e os olhares benignos da Santíssima Virgem? No momento em que Santa Isabel ouviu a saudação que lhe deu a Mãe de Deus, ela foi cumulada pelo Espírito Santo e a criança que levava no seio estremeceu de alegria. Se nos tornamos dignos da saudação e da bênção da Maria Santíssima, sem dúvida também seremos cumulados de graças e uma torrente de consolações espirituais correrá em nossas almas. Está escrito: dai e vos será dado. Lucas 6,38. Tomemos a comparação do Beato Alano. Se eu vos desse a cada dia 150 diamantes, vós, ainda que fosseis meu inimigo, não me perdoaríeis? E se fosse amigo, não me faríeis todos os favores que estivessem ao vosso alcance? Pois se quiserdes vos enriquecer dos bens de graça e de glória, saudai a Santíssima Virgem, honrai vossa boa mãe. Apresentai-lhe a cada dia pelo menos 50 Ave-Marias, pedras preciosas que lhe são mais agradáveis do que todas as riquezas da terra. O que não devereis esperar então da sua generosidade? Ela é a nossa mãe e nossa amiga. Ela é a imperatriz do universo e nos ama mais do que todas as mães e rainhas juntas amaram um homem mortal. Pois, de Santo Agostinho, a caridade da Virgem Maria excede todo o amor natural de todos os homens e de todos os anjos. Um dia Nosso Senhor apareceu a Santa Gertrudes, contando peças de ouro. Ela teve a ousadia de lhe perguntar o que é que ele contava. Eu conto, respondeu Jesus Cristo, as tuas Ave-Marias.
moeda com a qual compras o paraíso. O douto e devoto padre Juarez, da Companhia de Jesus, considerava tanto o mérito da saudação angélica que dizia de bom grado trocaria toda a sua ciência pelo valor de uma única Ave-Maria bem rezada. O beato Alano de la Roche narra que uma religiosa muito devota do Rosário apareceu depois de morta a uma de suas irmãs e disse: se eu pudesse voltar ao meu corpo para somente rezar uma Ave-Maria, ainda que sem grande fervor, para ter o mérito dessa oração, de bom grado sofreria de novo todas as dores que sofria antes da morte. É preciso notar que ela tinha sofrido durante muitos anos dores violentas no seu peito. Michel de Lisle, bispo de Salubre, discípulo e colega do beato Alano de la Roche, disse que a saudação angélica é o remédio para todos os males que nos afligem, desde que a recitemos devotamente em honra da Santíssima Virgem. Quem não admirará a excelência do Santo Rosário, composto por estas duas divinas partes, a oração dominical e a saudação angélica? Haverá oração mais agradável a Deus e à Virgem, mais fácil, mais doce e mais salutar aos homens? Tenhamos sempre a Ave Maria no coração e nos lábios para honrar a Santíssima Trindade, para honrar a Jesus Cristo, nosso Salvador, e sua Santa Mãe. Ademais, no fim de cada dezena, acrescentemos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. 3. A oração mental. Os 15 mistérios do Rosário. Mistério é uma coisa sagrada e difícil de compreender. As obras de Jesus Cristo são todas sagradas e divinas, porque Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. As da Santíssima Virgem são santíssimas, porque ela é a mais perfeita de todas as puras criaturas. Chamam-se mistérios as obras de Jesus Cristo e de sua Santa Mãe, porque são repletas de maravilhas, perfeições e instruções profundas e sublimes, que o Espírito Santo revela aos humildes e às almas simples que os honram. São Domingos dividiu a vida de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem em 15 mistérios que nos representam suas virtudes e suas principais ações, como 15 quadros, cujas cenas devem nos servir de regra e de exemplo para conduzirmos nossa vida. Nossa Senhora ensinou a São Domingos esse excelente método de oração e lhe ordenou que o pregasse a fim de reacender a piedade dos cristãos e de fazer reviver em seus corações o amor de Jesus Cristo. Ela o ensinou também ao beato Alano de la Roche. Rezar essas 150 saudações angélicas, lhe disse, é uma oração muito útil, uma homenagem que me é muito agradável. E ainda melhor farão aqueles que recitarem essas saudações com a meditação da vida, da paixão e da glória de Jesus Cristo, pois essa meditação é a alma de tais orações. De fato, o rosário sem a meditação dos mistérios sagrados de nossa salvação não seria senão um corpo sem alma, uma excelente matéria sem a forma que é a meditação. A primeira parte do rosário contém 5 mistérios, o primeiro dos quais é a anunciação do arcanjo São Gabriel à Santíssima Virgem. O segundo, a visitação da Virgem a Santa Isabel. O terceiro, o nascimento de Jesus Cristo. O quarto, a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação da Virgem. O quinto, o encontro de Jesus no templo entre os doutores. Chamam-se esses mistérios gozosos por causa da alegria que deram a todo o universo. A segunda parte do rosário se compõe também de 5 mistérios que se chamam dolorosos, porque nos representam Jesus Cristo acabrunhado de tristeza, coberto de chagas, sobrecarregado de opróbrios, de dores e de tormentos. O primeiro desses mistérios é a oração de Jesus e sua agonia no Horto das Oliveiras. O segundo, sua flagelação. O terceiro, sua coroação de espinhos. O quarto, o carregamento da cruz. E o quinto, sua crucifixão e morte sobre o Calvário. A terceira parte do rosário contém 5 outros mistérios que se chamam gloriosos, porque neles contemplamos a Jesus e Maria no triunfo e na glória.
O primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo. O segundo, sua ascensão ao céu. O terceiro, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. O quarto, a assunção da gloriosa Virgem. E o quinto, sua coroação. Essas são as 15 flores perfumadas do rosário místico, sobre as quais as almas piedosas pousam como sábias abelhas para colher o néctar admirável e dele compor o mel de uma sólida devoção. Foi para nos ajudar na importante obra de nossa salvação que a Santíssima Virgem mandou São Domingos expor aos fiéis que rezam o rosário os mistérios sagrados da vida de Jesus Cristo. Isso não somente para que o adorem e glorifiquem, mas principalmente para que modelem a vida e os atos segundo as virtudes de Jesus Cristo. Os filhos imitam os pais, vendo-os e conversando com eles, e aprendem sua língua, ouvindo-os falar. O aprendiz de um ofício se forma vendo seu mestre trabalhar. Assim também os fiéis devotos do Rosário se tornam semelhantes ao Divino Mestre, com o socorro de sua graça e pela intercessão da Virgem, considerando com seriedade e devoção as virtudes de Jesus Cristo nos 15 mistérios de sua vida. A beata Ângela de Foligno pediu um dia a Nosso Senhor que lhe ensinasse com que exercício mais o honraria. Ele lhe apareceu pregado à cruz, dizendo: Minha filha, olha as minhas chagas. Ela aprendeu assim do amantíssimo Senhor que nada lhe é mais agradável do que a meditação sobre seus sofrimentos. Em seguida, ele mostrou as feridas de sua cabeça e revelou muitas circunstâncias de seus tormentos e disse: Sofri tudo isso por tua salvação. Que podes tu fazer que iguale meu amor por ti? O Evangelho nos assegura que um pecador que se converte e faz penitência causa alegria a todos os anjos. Se basta para alegrar os anjos que um pecador abandone seus pecados e faça penitência, que alegria, que júbilo será para toda a corte celeste, e que glória para o próprio Jesus Cristo nos ver sobre a terra meditando devotamente, com amor, sobre suas humilhações e tormentos, sobre sua cruel e ignominiosa morte. Haverá algo mais eficaz para nos tocar e conduzir a uma sincera penitência? O cristão que não medita os mistérios do Rosário demonstra grande ingratidão para com Jesus Cristo, dando pouco valor a tudo o que o Salvador sofreu pela salvação do mundo. Esse cristão deve bem recear que, não tendo conhecido Jesus Cristo, ou tendo esquecido, também seja rejeitado por ele no dia do juízo, com essas palavras de censura: Na verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25:12.